Como é que esse meio ambiente digital funciona? Basicamente, como funciona o capitalismo. Eu preciso necessariamente que empresas construam novas plataformas que tragam um interesse não só das crianças e adolescentes, mas também da população como um todo. É aí mesmo que mora o perigo. A sociedade do consumo que querem construir está longe de ser o mundo que almejo para os meus filhos. O mundo dos vencedores, pregados pelos games que aqui as crianças consomem para chegar na linha de chegada. Bem, preciso ficar atenta demais aos valores que eles estão experimentando nas suas relações virtuais, reconhecendo que de maneira subliminar eles podem estar construindo suas formas de ser e pensar também nas suas convivências do espaço físico. Outra questão muito séria trazida pelo documentário é que os negócios da internet têm mais informações sobre nós do que já se imaginou durante toda a história da humanidade. Foi então que eu perguntei a Paloma se é através dessas informações que eles vão nos apresentando o que devemos ou precisamos consumir, ou ainda, se é através dessas informações que eles conseguem nos convencer a querer o que querem que nós queiramos. Bom, então, a gente precisa pensar como é que esse mundo funciona. E esse mundo está completamente vinculado à ideia do capitalismo digital. Ou seja, eu tenho um mundo que ele é amparado por várias empresas e a gente precisa entender qual é o objetivo dessas empresas. Obviamente que o principal objetivo é a obtenção de lucro. Mas como é que elas vão obter lucro? Será que elas vão obter lucro unicamente vendendo um produto específico ou um serviço específico para que as pessoas possam comprar? Ou será que elas vão conseguir desenvolver novos produtos da maneira anterior? Ou será que existe uma outra coisa, uma outra força, uma outra ferramenta que possa ser utilizada para acelerar esses produtos e serviços? E aí é onde entra a questão dos dados pessoais. Desde o momento em que a gente liga o celular pela manhã, desde o momento em que a gente ativa a internet, seja no celular, num tablet, num computador, aquele momento, aquele ato de ligar, a gente já está enviando para as empresas, para os sistemas, as plataformas, todos os dados disponíveis sobre o que a gente faz no nosso computador, o que é que a gente faz no nosso smartphone, no tablet, enfim, em todos esses aparelhos e artefatos tecnológicos que a gente tem utilizado de uma maneira muito, acho que como uma extensão do corpo, né? Só que, tem um porém, esses dados pessoais, como o próprio nome diz, eles são pessoais, eles refletem a identidade de uma pessoa. Então, a partir do momento em que eu, empresa, começo a trabalhar, começo a utilizar no meu negócio de vendas, por exemplo, um algoritmo, e aí aquele aplicativo que eu estou disponibilizando para você baixar e ter mais facilidade e conforto na sua casa, para você comprar já na sua casa, você está no seu smartphone, clica ali, compra e vai chegar na sua casa. Aquele aplicativo, ele dentro possui algoritmos que são treinados para que conheça qual é o seu gosto, como é que você funciona dentro desse aplicativo. E aí, toda vez que você utiliza esse aplicativo, ele vai saber ainda mais de você. Fora a ideia de que a gente tem, né, é como se fosse, eu costumo dizer que são os homenzinhos da construção. Da mesma jeito, quando a gente vai explicar que existem as plaquetas e as hemácias dentro do corpo, que são homenzinhos que estão trabalhando, eu costumo dizer que existem os homenzinhos também no meio ambiente digital, que vai fazer com que eles juntem todas as peças do quebra-cabeça de como é que Paloma, o que Paloma fez hoje na internet, o que Catarina fez hoje na internet, o que Rafa, Gabi e Tomás fizeram hoje na internet. E aí eles vão juntando isso em vários blocos para tentar entender qual é o perfil de uso de cada uma dessas pessoas. Então, quando a gente fala de uma venda em grande escala do ser humano, a gente está vendendo o perfil das nossas pessoas. Hoje, no judiciário, a gente entende que os dados pessoais, a proteção aos dados pessoais é uma garantia, é considerado um direito fundamental. Por quê? Porque os dados pessoais, eles são uma extensão do nosso corpo. Se você tem acesso à minha biometria, se você tem acesso ao meu RG, meu CPF, meu endereço e qualquer outro dado pessoal, você tem acesso a uma parte de mim. Então, se você tem acesso a uma parte de mim, eu posso ser considerado um produto extremamente viável, extremamente
rentável para o mercado da internet. Porque o que acontece? A gente vê muitas empresas, por exemplo, Cata, que entram em falência e conseguem sair dessa falência só vendendo o seu banco de dados. Por quê? Porque esse banco de dados ele é enorme e ele vale muito. Tem nome e tem dados pessoais de várias pessoas, de várias outras empresas, e isso é levado em consideração. Aí você pode perguntar assim, mas Paloma, por que isso é levado em consideração? Né? Se a gente pensar que um dado pessoal sozinho, ele não vale muito. Inclusive, tem um site que você pode verificar o quanto valem os seus dados. Ele sozinho, o seu, você, não vale muito. Mas o que vale muito é a quantidade. Porque uma empresa de publicidade, de marketing, por exemplo, se ela toma posse de um banco de dados de pelo menos 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, ela consegue criar uma publicidade direcionada muito melhor do que se fazia antes. Se uma empresa ela consegue analisar e ter um banco de dados de pelo menos 1 milhão de pessoas, ela consegue desenvolver produtos e serviços a serem vendidos de uma maneira como não era feito antes. Então, você tem aquela ideia de, se Paloma usa muito o Instagram ao meio-dia, então a gente vai jogar mais propaganda para ela ao meio-dia. Então, Instagram, vou lucrar pelo fato de possibilitar que ela veja aquela propaganda e a pessoa, né, a dona da empresa que vai ter a propaganda gerada na hora em que eu vou entrar, vai lucrar pelo fato de que, se eu me interessar, eu vou clicar naquela propaganda. Nossa, Paloma, impressionante essa sua reflexão. Ao negociarem nossos dados, eles negociam quem somos e como expressamos isso através dos cliques que damos e acessamos. Uma curtida é mais do que dizer gostei. Uma curtida é dizer o quanto eu estou vulnerável a isso que querem me oferecer. Ao terem acesso aos nossos dados, eles possuem, portanto, acesso a quem nós somos, lucrando com as nossas vidas, os nossos modos de viver, que de alguma forma passam a ser construídos para que sejamos quem querem que nós sejamos, consumidores pouco reflexivos. Esse consumo não é apenas de produtos tangíveis, mas também de vocabulários específicos, de formas de pensar específicas e, sobretudo, de formas de agir. Esse é o consumo também da informação que propaga o tempo inteiro fake news e leva uma parcela significativa da nossa população a acreditar, por exemplo, que a Terra pode ser plana. Apenas para que a gente tenha ideia, um estudo realizado pelo MIT diz que fake news no Twitter propaga 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras. Um exemplo disso foi a Momo, personagem que aterrorizou famílias inteiras, que por imaginarem que ela incentivava crianças e adolescentes à prática do suicídio, se apavoraram. Todos os grupos de pais e mães compartilharam essa notícia, e com isso a nossa atenção foi sendo desviada para perigos que são reais nas redes sociais. A Polícia Federal, por exemplo, desmentiu a veracidade da Momo, afirmando que nunca foi encontrada nenhuma evidência sobre ela, tampouco houve queixas de que suas vítimas estariam tentadas a essa prática. Me pergunto então, pensando nisso, como será o mundo nesse sentido, num lugar onde a informação, sobretudo a falsa informação, propaga-se tão rápido? É então que eu me assusto mais ainda, pensando que é um mundo, infelizmente, como esse atual, o presente que vivemos, no qual a ciência é sempre questionada. As percepções pessoais valem mais do que tudo, e as notícias enviadas por aquele tio do WhatsApp são mais validadas do que os estudos cientificamente comprovados. Quando olho para esse presente que vivemos, comparando com o passado não muito longe, percebo que a verdade nunca ficou tão em xeque. Boatos e fofocas estão cada vez mais difundidos e construindo novas formas de ser e pensar. O documentário nos leva a pensar que o Facebook, por exemplo, é trazido, neste documentário Dilema das Redes, como uma forte e potente ferramenta de persuasão. A pior parte dessa informação é que a persuasão é utilizada também por ditadores e fascistas, que pouco a pouco vão ganhando mais e mais e mais adeptos. Apenas para que a gente tenha uma ideia, Olavo de Carvalho,
possui nada mais, nada menos do que 587 mil seguidores no Instagram. Esse sujeito, que não terminou nem a 4ª série, mas se declara filósofo autoproclamado, é um perigo para a humanidade a partir do momento que difunde as suas informações inverídicas para uma parcela enorme da população. 587 mil seguidores não são poucos. 587 mil seguidores, por exemplo, é um número maior do que toda a população da Islândia. O perigo desse tipo de desinformação é que ela vai construindo comunidades de pessoas que passam a acreditar no que é bizarro, modificando formas de viver que poderiam estar em evolução. Um bom exemplo para pensarmos nos efeitos nocivos da desinformação é o atual movimento anti-vacinas, que tem se fortalecido nos últimos anos através das redes sociais, a partir das fake news e teorias da conspiração, levando doenças já controladas, como o caso do sarampo, a ressurgirem, colocando as pessoas em risco. Através da manipulação da opinião pública, plataformas tornaram possível espalhar narrativas manipuladoras com uma facilidade fenomenal e, o pior, a baixo custo, levando pessoas à crença de que vacinar, por exemplo, pode ser perigoso, ou que tomar determinado remédio, outro exemplo, pode curar doenças de uma maneira totalmente irreal. Isso termina por gerar uma desconfiança generalizada e uma polarização que potencializa as relações cada vez mais violentas. Mas como fazem isso? Paloma nos chama atenção para os algoritmos, destacando que as pessoas acham que o algoritmo é pensado para dar às pessoas o que elas querem, mas que isso não é verdade. Inclusive, o documentário, eles fizeram uma analogia muito didática, eles fizeram uma concentração perfeita, assim, uma identificação perfeita de um algoritmo, quando eles traduziram, quando eles conseguiram colocar aquela sala em que tem 3 pessoas, 3 rapazes, e tem o menino, né, que é o objeto do documentário, e esses 3 rapazes, eles começam a disputar como é que vão fazer, ou tentar entender como é que vão fazer para chamar a atenção do adolescente. O que acontece? Aqueles 3 rapazes, eles são considerados os algoritmos, são considerados os programas, digamos assim, são considerados os homenzinhos, como eu falei logo no começo, que vão reproduzir o objetivo, a missão, o valor, o interesse daquela empresa. Mas, Paloma, ainda não entendi. Gata, quando a gente vai fazer uma receita de bolo, ou então, na verdade, quando a gente vai fazer um bolo, a gente segue uma receita, a gente segue um passo a passo. Os algoritmos nada mais são do que passos a passos a serem seguidos para alcançar um determinado fim, para alcançar determinado objetivo. E aí, o que acontece? A empresa, ela diz qual é o algoritmo que ela quer rodar, qual é o tipo de receita que ela quer utilizar naquele aplicativo. Só que existe uma tecnologia hoje em dia chamada Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Esse aprendizado de máquina, ele tem se desenvolvido e tem chamado a atenção no mercado pelo fato de que, se eu tenho um algoritmo e defino, então, a receita que eu quero que ele siga, né, ele por si só já é a receita e vai fazer exatamente o que eu estou dizendo, quando eu crio um algoritmo formulado em Machine Learning, eu tenho um algoritmo que ele vai aprender pelo uso. Então, quando a gente fala que não é que ele vai dar o que você quer, ele vai dar o que você mais tem utilizado nos últimos tempos. Qual é o teu perfil de utilização? Será que se você está escutando muito vídeo sobre terraplanismo, ele vai te dar outros vídeos que sejam afins, né, que tenham não só o mesmo conteúdo, mas que tenham a ver com aquilo dali, tenham a ver com não só com o conteúdo, mas com as pessoas que também compartilharam aquele conteúdo. E aí você passa a ficar dentro de uma bolha, porque o algoritmo, que são aqueles homenzinhos treinados a fazer seguir exatamente aquele padrão, que é tentar fazer com que você receba cada vez mais notícias que tenham a ver com determinado perfil, eles vão fazer com que você só veja o conteúdo daquilo que você acessa. Então, por exemplo, uma pessoa que votaria no candidato A, ele não consegue ver
as mensagens, os perfis, os sites que estão vinculados ao candidato B para tentar